Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos à nossa palavra de hoje. Na nossa palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos falar sobre o seu irmão necessitado. Seu irmão necessitado. Você tem visto algum irmão necessitado, meu irmão? Minha irmã? Tem algum irmão necessitado na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, ou até mesmo fora do país? Na sua casa? Tem alguém necessitado na sua casa? Na sua família? Tem alguém necessitado? Então vamos lá a essa palavra, meus irmãos. A palavra de Deus, meus irmãos, ela diz lá em 1 João, capítulo 3, ainda, versículo 17, aliás, versículo 16, até o versículo 20, aonde diz assim a palavra do Senhor: conhecemos a caridade nisto, quem ele deu a sua própria vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem nos deu a vida dele por nós? Jesus, né? Se Jesus deu a vida dele por nós, nós não podemos dar a nossa vida pelos irmãos? Então, continuando aqui, meus irmãos, diz assim lá no 17: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meu irmão, olha que palavra! Quem tiver bens no mundo, do mundo. Talvez você tem sua casa, você tem seu dinheiro, você tem seu carro, você tem dinheiro sobrando, né? Você tem comida sobrando na sua casa, tem tudo sobrando na sua casa, né? E ainda você continua guardando o seu dinheiro, vendo seu irmão necessitado, vendo seu irmão de família, o seu irmão vizinho, o seu irmão da sua cidade, o seu irmão do seu bairro, o seu irmão do seu país ou de fora do país, né? Principalmente o seu irmão da sua família, porque tem gente que vê muito o irmão de fora, mas não vê o irmão da família, né? E aí você vendo o seu irmão necessitado e você cerrar o seu coração. Quantas pessoas endurecem o coração para não ajudar o outro, para não ajudar aquele que está necessitado, né? Aí, será que a caridade de Deus está nele? O que é a caridade de Deus, meus irmãos? A caridade de Deus é o amor, né? É o amor. Será que você tem o amor? Você que tem tantas coisas e não tem ajudado o próximo? Tem, às vezes, até explorado o próximo, mas não ajuda o próximo, né? Então, essa palavra aqui vem bem clara para nós. E ainda diz no 18: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra em verdade, né? Às vezes a pessoa fala de palavra que ele ama, né? Que ele fala da própria língua dele, que ele ama, mas na realidade ele não faz nada pelo irmão, né? E aí o que é que aqui deixa bem claro para nós, né? Não amemos de palavra. Tem gente que ama só de palavra, mas na hora da obra, na hora de praticar mesmo, ele não faz. Então aqui fala, mas por obra de verdade. Nós temos que amar pela obra de verdade. E nisto, meus irmãos, ainda no 19, diz assim: conhecemos que somos da verdade e de diante dele asseguraremos o nosso coração, né? Se nós abrimos o nosso coração, né? Nós estamos diante de Deus. Se nós não abrimos o nosso coração, nós não estamos, né, diante do próximo, ajudando o próximo. Sabendo que se o nosso coração nos condena,
Maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então, será que o seu coração não está se condenando quando você tem muitas coisas aqui nesse mundo, aqui nessa terra, e você vê a pessoa necessitada, a pessoa precisando, e você não ajuda o seu irmão? Você não tem ajudado o próximo? Você não tem repartido aquilo que você tem com o próximo, né? Então, a palavra de Deus aqui, ela deixa bem claro para nós, meus irmãos, que o amor, ele se expressa pela ajuda sincera aos necessitados, né? O amor, a gente vai ver quando a pessoa ama o outro, é quando ele ajuda o outro. Ele não fecha o coração para ajudar as pessoas. Ele compartilha os seus bens terrestres, compartilha os seus bens que tem aqui nesta terra, né? Com os outros, né? Aqui diz assim, recusar doar parte do nosso alimento. Quantas pessoas têm alimento sobrando? E você recusa doar para aquele que necessita, aquele que está passando fome, aquele que tem necessidade, né? Se você recusa doar alimento, doar roupas, né? Doar o nosso dinheiro para ajudar os necessitados, você fecha o seu coração. Você fecha o seu coração. E ainda, meus irmãos, ainda fala, presta atenção. Por amor, devemos também contribuir com o nosso dinheiro para ajudar a propagar o evangelho aos que ainda não ouviram. Quantas pessoas, né? É hora dele devolver, dar uma obra, aliás, dar uma oferta para a igreja, né? É hora dele devolver o seu dízimo. Ele fala assim, eu não vou devolver dízimo não, e não vou dar oferta nada não, porque eu tô dando isso para pastor, né? Esquece, meu irmão e minha irmã, que aquele pastor, ele está ali propagando a palavra de Deus, e que ele está por conta da palavra de Deus, né? E quantos que na igreja saem para fazer a obra do Senhor lá fora, para levar a palavra de Deus lá fora, e você tem negado ajudar a Deus, né, a contribuir, né, contribuir com a obra do Senhor, né, nessa terra. Se tem pastores, meus irmãos, que acumula dinheiro para si mesmo, é problema dele com Deus. Deus vai tratar com ele. Porque nós devemos, meu irmão e minha irmã, devolver aquilo que o Senhor colocou no seu coração, né? De oferta e de dízimo para a igreja, para ajudar também na palavra de Deus. Nós precisamos estar, né, ajudando na palavra de Deus, né? Às vezes, a gente tem até dentro da casa da gente alguém falando. Agora, por exemplo, meus irmãos, com essa pandemia, né, onde muitos já podem estar voltando para a igreja, porque tem imunidade boa, né, não tem riscos, né, igual a gente já tem, né, porque a gente que é mais de idade, nós temos riscos, né, a gente tem comodidade que eles falam, né? Nós temos outras doenças no nosso organismo e às vezes a gente não está indo à igreja. Mas aqueles que estão indo, né, para a igreja, hoje a gente vê até as pessoas, né, criticando que o pastor está insistindo com as ovelhas para ir para a igreja porque ele precisa do dinheiro. Nós precisamos, meus irmãos, da obra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da união uns com os outros dentro da igreja,
com os irmãos, em comunhão com os irmãos, isso que nós precisamos, né? Isso que nós precisamos, todos nós precisamos, meus irmãos. Às vezes a gente até passa, às vezes até demora a ir para levar a oferta, levar o dízimo, né? Porque às vezes tem gente que não sabe mexer com conta de banco, né? Não tá indo lá, ou pode ir lá na porta e levar, ou às vezes a pessoa também não tem alguém para levar essa pessoa, né? Mas, meus irmãos, nós devemos enviar, né? Pegar e enviar, né? A nossa oferta, enviar o nosso dízimo, porque aquele irmão que está lá na igreja, ele está pregando o tempo todo. Além dele estar pregando o tempo todo, a igreja paga a luz, paga a água, paga o telefone, a igreja paga, mantém o seu templo, né? E evangeliza, está evangelizando o tempo todo. A igreja que eu frequento, meus irmãos, além de evangelizar, ela coloca ônibus para levar o povo para a igreja. O dinheiro é revertido, muito bem revertido, né? Para evangelizar, para levar as pessoas. Então, meus irmãos, aqui não é só o próximo. O próximo também pode ser a sua igreja, que você não quer devolver, você não quer ofertar, não quer devolver o seu dízimo, porque você acha que o pastor é que está comendo dinheiro, né? Então, meu irmão, pensa nisso, né? O que você tem feito para os necessitados? Deus não precisa do nosso dinheiro, não. Quem precisa do nosso dinheiro é as pessoas que estão necessitadas, é a pessoa que está precisando da palavra de Deus, né? É isso que nós precisamos. E nós vamos trancar o nosso coração. Por que nós vamos trancar o nosso coração? Né? Então nós vamos estar orando agora e pedindo a Deus para tocar no coração dessas pessoas que têm as coisas e não dá. Tranca o seu coração, para que o Senhor quebre esses corações, para que esses corações possam amar o próximo de verdade, amar a igreja de verdade, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Ó Deus, neste momento, meu Deus, eu peço ao Senhor, que o Senhor, meu Deus, por favor, ó Deus, visita o coração, Senhor, daquelas pessoas que têm o coração endurecido, que não querem doar para a obra, não querem doar para o necessitado, não querem ajudar o necessitado, não querem, tem muito alimento e não divide com o outro, tem muitas roupas e não divide com o outro, tem o necessário e não sobrando e não divide com o outro, meu Deus. Toma essas vidas diante de ti. Ó Deus, se no meu coração ainda tiver algo desse jeito, que o Senhor me perdoe, que o Senhor também me aquebrante o meu coração, aquebrante os nossos corações, meu Deus, para que nós possamos, Senhor, ó Deus, ajudar os necessitados, principalmente os necessitados de hoje, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Lúcia. Estou deixando aqui este devocional aqui para você. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros, para que outros também pudessem estar recebendo a palavra de Deus. E que você, meu irmão e minha irmã, se inscreva aí no nosso canal para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. Amém? Um abraço a todos.